Olá pessoal, olá a todos que estão aqui nesse vídeo. Nesse vídeo aqui, em alguns momentos aqui eu posso até pegar um pouco pesado, tá bom? Porque eu vou falar um assunto muito seríssimo, sério mesmo, com vocês aqui nesse vídeo. Bom, o que acontece? Né? As pessoas que querem empreender, ou aqueles que não sabem que muita coisa que acontece no mundo do empresarial, no, no ramo das empresas, no ramo do empreendedor, né? O que acontece? Eu já fiz alguns cursos de prática administrativa, empreendedorismo, online, presencial. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma noção, porque todas as empresas, elas precisam de vendas para poder sobreviver, correto? E eu já fiz vários cursos de vendas, já trabalhei com a área de vendas também, já vendi vários, enfim, vários produtos, vários serviços, né? E qualquer dia eu faço um vídeo aqui especialmente falando sobre as vendas que eu já tive aqui. Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Porque hoje nós temos um assunto muito sério, pessoal, que é o seguinte, tá? Toda pessoa que quer empreender, ela tem que entender que ela precisa aprender a vender, certo? Então, tem que aprender a vender, tem que entender uma coisa, tá bom? Que se você trabalhar para os outros, você está vendendo suas horas de trabalho, correto? Você está vendendo ali, enfim, os seus horários, né? E quem ganha com isso? São as empresas, os empresários, as pessoas os empreendedores, os donos das empresas, os acionistas, etc e tal. O que acontece? Quando você empreende, você precisa ter muita, mas muita responsabilidade mesmo. Tem pessoas que, ao empreender, elas acham que elas vão realmente ficar rica muito fácil, muito rápido, que elas vão ser donas do seu próprio negócio, que elas podem fazer o que elas quiserem, e não é bem assim. Né? Eu já trabalhei em CLT, inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar alguns vídeos falando sobre isso. Mas hoje eu não trabalho mais. Porém, tem uma coisa que eu aprendi durante alguns anos de CLT que você precisa entender que se você quer ter uma empresa, você tem que fazer uma boa gestão. Você tem que fazer um bom trabalho. Tem que gerir bem a sua empresa, tem que administrar bem. O que acontece? Tem muitas empresas por aí que as pessoas ficam falando, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Gente, você tem que entender uma coisa. Tá? Toda empresa ela precisa de responsabilidade e tem que fazer uma boa gestão, entendeu? Tem que trabalhar bem. Tem muitas pessoas aí que às vezes elas quebram por falta de preparo. Não tem preparo. As empresas que não treinam seus funcionários, que não preparam as pessoas que trabalham para elas, tendem a quebrar mais fácil. Segundo o Sebrae, de cada, sei lá, 1.000 empresas, vamos dizer assim, 80% dessas empresas quebram em menos de 5 anos por falta de vários momentos que passam. Muitas das vezes a questão política, social, a questão de mudanças na economia, evolução do mercado, evolução tecnológica, avanço de IaaS, ou seja, tem vários motivos que as empresas quebram ou fecham suas portas. Quem realmente não se lembra de algumas empresas no passado que não sobreviveram aos avanços tecnológicos, por exemplo? Não é verdade? Então, algumas empresas, alguns empreendedores, eles não conseguem sobreviver a isso. É o que acontece. Tem muita gente que fica jogando culpa, achando que todos os empreendedores e os empresários são vilões. Na verdade, muitas vezes, quem realmente é o culpado de tudo isso, quem é o vilão mesmo, é o próprio Estado. É a própria política ineficiente e incompetente desse país que fica fazendo péssima gestão e prejudicando quem trabalha nesse país aqui. Aqui nesse Brasil, a gente paga imposto demais e não tem retorno. O serviço público são de péssima qualidade. E ainda tem gente que defende esses vagabundos, safados, canalhas. É exatamente isso. Me perdoe a expressão, mas é verdade. Eu sei que eu estou aqui para falar sobre política, mas uma coisa é certa. Quem realmente defende esses vagabundos realmente não tem que ficar defendendo aquilo que não é para ser. Vocês estão me entendendo? Então, não dá pra gente tolerar essa situação. A gente tem que entender uma coisa, tá bom? Se você quer trabalhar, quer montar uma empresa, entenda uma coisa, tá? Tem vários pontos que você precisa saber e que muita gente não fala pra vocês. O que acontece? Vocês precisam de entender de boa gestão, tá bom? Tem que entender que tem que seguir as leis, tem as leis trabalhistas,
tá bom? Vocês precisam seguir à risca todas as leis trabalhistas, todas as regras, todas as normas, sabe? O que acontece? Quando você vai criar uma empresa, você precisa conhecer as leis trabalhistas, precisa colocar pessoas competentes e sérias, entendeu? O que acontece? Né? O Estado, os políticos, os governos, eles cobram imposto demais, eles aumentam tributos, mudam toda hora, fica fazendo, entendeu? Intervenção estatal, intervenção sindical, entendeu? E aí o que acontece? De repente as pessoas vão falar que quem empreende, quem abre negócio é considerado ladrão, vagabundo. É considerado muitas das vezes o próprio vilão, entendeu? Porque ninguém valoriza, muito pelo contrário, eles querem tirar cada vez mais e transformar o Brasil num país socialista e comunista. Isso é horrível, isso chega a beirar o ridículo de tão nojento, podre que é esse nosso Brasil. Por causa das pessoas que são assim. Se o Brasil tá ruim, porque as pessoas são ruins. Aí depois dizem que eu sou muito bocudo, que eu sou estúpido, bruto, grosso, que eu falo mesmo. Eu falo na cara mesmo. Doa a quem doer. Eu não estou aqui para falar sobre política, mais uma vez eu falo. Mas aqui está o meu repúdio, a minha indignação desse país aqui. Mas o que acontece? Sem as empresas, esse país não sobrevive. Fica 48 horas para você ver, sem trabalhar, sem fazer nada. Esse país, ó, pum, afunda, acaba, fica na miséria. Por quê? Porque ninguém sobrevive sem trabalho. Agora ficam aí realmente um monte de vagabundos que não faz nada, recebe, ganha isso, ganha aquilo. Ou seja, o governo só sustenta vagabundos. Quem trabalha de verdade quer arrancar, quer sugar o máximo de nós que somos trabalhadores, que somos honestos, e dá para quem não presta. Isso é comunismo, isso é socialismo. Isso é inadmissível. Não tem como a gente continuar defendendo essa porcaria dessa política nojenta, ridícula desse país aqui, escrota demais. Então, o que acontece? Se você quer realmente trabalhar, empreender de verdade, quer ser honesto, quer ser sincero, faça uma coisa, entendeu? Empreenda, tá bom? Porque só empreendendo a gente consegue combater o desemprego, conseguimos gerar riqueza para o Brasil, riqueza para qualquer país no mundo que tem essa coisa de você aumentar a riqueza, quem realmente sai ganhando é todo mundo, é o povo, inclusive os políticos que só querem o nosso dinheiro. O que acontece? As pessoas trabalham demais, mas não vê retorno. Serviço público de péssima qualidade. Às vezes você trabalha, você faz curso superior, se forma. Chega na hora do trabalho, você ganha aquela miséria. Por quê? Porque você precisa trabalhar mais o dobro para poder sustentar. As pessoas não estão conseguindo mais viver nesse país. Entendeu? E aí o que acontece? A gente precisa entender uma coisa, que quem realmente quer de verdade lutar por um país melhor, quem quer de verdade ter uma vida melhor, de qualidade, precisa entender que só os empreendedores fazem isso. O setor público, ele só gera menos de 10% de emprego aqui nesse país, enquanto o setor privado gera mais de 90%. Olha a diferença. Não tem como agora quererem ficar cobrando cada vez mais de quem trabalha, punir quem trabalha e se livrar daqueles que não fazem nada. Isso é inadmissível. Então não tem como a gente ficar aqui defendendo esse sistema ridículo, horroroso, arcaico, que já passou da hora de mudar isso. Eu tenho certeza que vocês devem ter entendido o que eu estou falando aqui. Entendeu? Então, essa é uma das vantagens, um dos motivos que as pessoas precisam empreender. Porque só empreendendo você gera riqueza para o país, só empreendendo você consegue transformar a vida das pessoas. Porque o Estado não dá nada. Ainda por cima você tem que trabalhar para poder pagar duas vezes. O serviço público que não gera eficiência, você tem que trabalhar para poder sustentar eles. Ainda por cima você precisa fazer o quê? Você precisa entender que num país como o Brasil, que tem muitos problemas, é só empreendendo. Porque assim, país com problema, para gerar emprego, para resolver problema, é um país melhor. Tá bom? Não percam os próximos vídeos aqui, que eu vou publicar aqui, porque eu vou falar mais sobre isso e outras coisas, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, me perdoe aí, né, algumas palavras grossas que eu falei aqui, mas a verdade é essa, tá bom?
Um abraço e até o próximo vídeo.